E aí, minha gente, mais uma vídeo revisão desse bimestre nas carreiras aqui, né? Espero que aproveitem. Fala pessoal, então, revisão primeiro ano, capítulo 4, que é o assunto do seminário de vocês, e vai ser também o assunto da prova de vocês. Então, vamos lá. Bom, nesse assunto a gente viu a questão dos primeiros tempos, né, que nós vimos quem eram os intelectuais brasileiros e qual era a intenção deles em formar o Brasil. É interessante perceber que esses intelectuais eles se viam numa espécie de hierarquia racial que os colocava como mais importantes do que qualquer outra raça. Então lembrem-se, os intelectuais propositores do branqueamento eles partiam da ideia de uma hierarquia racial, acreditavam que a raça branca era superior. Né? Aqui alguns quadros demonstrativos. Todas essas apresentações vocês têm disponível no Prezi, está na página lá, aula de Sociologia. No segundo ponto, Antropologia e Cultura Popular, nós vamos descobrir que a antropologia ela passa a estudar os próprios grupos dentro da própria sociedade, à medida que as sociedades tribais... Minha filha me fez perder o fio da meada aqui, peraí. Então, a antropologia, à medida que as sociedades, digamos, tradicionais passam a não ser mais tão abundantes, né, a antropologia passa a voltar os olhos para os estudos de comunidade, procurando distinções entre o rural e o urbano, tanto distinções quanto similaridades. Né, e destaca também o papel do folclore nessas transformações sociais apresentadas de acordo com a distinção. Ainda nesse aspecto, aliás, um pouco mais para frente, na consolidação da antropologia, pessoal, e lembrem-se que eu estou fazendo essa revisão bem fiel à prova de vocês. Então se preocupem em estudar os pontos que eu estou colocando aqui em específico. Na consolidação da antropologia, nós vamos ver que a modernização ela traz consequências à antropologia. Quanto mais a sociedade se moderniza, mais os grupos vão se modificando. Né? Papéis que eram exercidos por determinado gênero ou grupo passam a não ser mais exclusividade dele. E isso apresenta novas perspectivas na antropologia. Agora, no meio disso tudo, é interessante a gente lembrar o que eu falei para vocês em sala de aula. A cultura nativa no Brasil ela é vista como um incômodo. A cultura ela sempre foi vista como um ponto prejudicial. Como eu falei em sala de aula, né? Nossos índios, por exemplo. Nossos índios, para os portugueses, eles eram entendidos como preguiçosos, porque eles não tinham o mesmo entendimento de trabalho que o europeu que aqui chegou. Então, para eles, o índio ele era uma peça nociva, ele não era útil, ele era até desnecessário. E aí, com o passar do tempo, hoje em dia nós ainda temos essa ideia de que a nossa cultura própria, a nossa cultura nativa, é incômodo, ou é arcaica, ou não presta. Aquela história da síndrome do vira-lata que a gente tratou em sala de aula. Mas, contraditório a isso, o Brasil, por ser um país continental, ele apresenta as mais diversas culturas dentro do seu território. E isso faz com que o Brasil seja um país altamente desejado pelos antropólogos para se fazer estudos aqui. Porque um país com tantas possibilidades só pode se configurar como um país extremamente rico em antropologia. Os quadrinhos. Bom, e aí a questão das relações raciais, vocês vão se ater ao mito da democracia, que é a ideia de que existe democracia dentro do Brasil, né, entre as raças, que a gente também já discutiu isso dentro de sala de aula, que para entender isso é só a gente voltar ao período da abolição da escravidão. Ao serem libertos, o que é que sobrou aos negros? E com o passar do tempo, essa sobra, o que é que proporcionou a eles? O que proporcionou a eles está sendo, de fato, uma política igualitária em relação aos outros? Né? Qual é o papel do negro? E outra coisa que eu
pontuei para vocês é a questão do preconceito de marca e de origem. Lembrando, preconceito de marca, ele vai relacionar o indivíduo ao grupo que ele tem amizades. O cara pode ser branco, mas ser amigo de negros passa a ser entendido como pertencente àquele grupo. E o preconceito de origem, ele é o preconceito ligado a seus laços consanguíneos, né? Se você é branco, mas tem parentes negros, lá no início da história da sua família, você é entendido como uma pessoa negra também na sociedade, e nós vimos que esse tipo de preconceito ele vai acontecer na América do Norte. Tanto é que nós distinguimos o preconceito do racismo. Outra coisa que eu gostaria de lembrá-los é estudar a ideia de distanciamento, que é você se colocar no lugar do outro, esquecer os seus dogmas e preconceitos para poder avaliar a outra cultura, e a questão da aculturação também. A aculturação, que é a ideia de uma cultura se misturando à outra, que para alguns autores era negativo, mas Gilberto Freire coloca como positivo, porque isso cria uma cultura particular. Pessoal, espero tê-los ajudado. Boa prova, até amanhã.